Adolescência, a fase que você não é nem criança e nem adulto. Hoje no vídeo a gente vai falar um pouco sobre orientação de pais nessa fase e o quanto é importante o diálogo dentro do ambiente que esse adolescente está inserido, seja na escola ou seja no ambiente familiar. Bom, começando pela neurologia, a gente vai falar que existe uma parte fisiológica do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que ele ainda não está bem feito, né? Ele ainda não tem uma resolução finalizada como na fase adulta. Então, por isso, os adolescentes têm a tendência de encontrar dificuldades para regular não só as suas emoções, mas serem mais impulsivos, serem mais contestadores, questionadores. E aí o diálogo acaba meio que se perdendo nesse ambiente, certo? Bom, pensa comigo, você já foi adolescente, assim como eu, né? E aí, pensa lá, quantas vezes você não foi contestador? Quantas vezes te gerou incômodo certas situações que você passou e não houve diálogo nos ambientes que você foi inserido? Pois é, a gente passou por esse processo e ainda hoje a gente passa por esse processo com os nossos adolescentes. A única diferença é que talvez lá na sua época não tinha os mecanismos de pesquisas, as ferramentas que temos hoje para encontrar certas respostas, né? Então, quando a gente perde esse caminho, esse diálogo dentro de casa, provavelmente esse adolescente ele vai encontrar em duas alternativas hoje. Na rua, que a gente diz que é os amigos, né, no dito popular, e na outra é as redes sociais, o próprio Google, inclusive, né? Bom, creio eu que nem você e nem ninguém que está em volta desses adolescentes concorda muito com esse método de pesquisa. Pois é, para que isso não venha acontecer, a gente precisa então encontrar um diálogo, um parâmetro de diálogo. Pensa comigo, nem tudo que a gente escuta, nem todas as coisas que esse adolescente faz vai gerar em nós conforto. Mas vamos lá. Se eu acabei de falar que dentro da neurologia existe um processo que não está bem feito, né, que esse cérebro ainda não está regulado, existe um processo de desenvolvimento a ser estabilizado, ok, e que eles ainda não têm esse aporte aí, esse aprimoramento, como que eles vão regular isso? Beleza, ótimo. Eles vão regular da seguinte maneira. Primeiro nós vamos inserir o processo de diálogo e de responsabilidade nesse adolescente. Tá, vamos lá comigo mais uma vez. Vamos lembrar lá da sua infância, lá da sua adolescência. Quantas vezes você passou por situação de risco ou situações de querer falar sobre sexo, paquerar alguém, conhecer pessoas, ter dificuldades em identificar a sua orientação sexual, e quando você expôs isso para pessoas dentro da sua casa, os adultos da sua casa, ouvir, eu não quero ouvir sobre isso é feio, não houve orientação e você se sentiu perdido. Pois é, a mesma coisa continua sendo agora, mas como eu também falei, eles vão procurar nas redes sociais, nas mídias sociais. Então vamos lá, a gente tem que despertar o nosso interesse por esses assuntos, ouvir deles o que está acontecendo e orientá-los. Existe uma grande questão que os pais geralmente falam para mim em terapia. Natália, ele não é mais criança, então tem que cuidar do irmão e limpar a casa. Ah, mas quando é para sair com os amigos, não pode, porque ele ainda é uma criança. Ok. Se ele é uma criança para sair e ele não é uma criança para cuidar dos irmãos, como que faz então para esse adolescente entender que ele é responsável, que ele não é nem criança e nem adulto? Ótimo. A gente vai começar a orientar esse adolescente com diálogos assertivos, né? O que ele pode e o que ele não pode fazer, mostrando para ele que cada atitude de liberdade gera uma consequência. Simples assim. Tudo que ele faz vai gerar uma consequência, positiva ou negativa, né? Porque ele vai tomar atitudes. E a gente não vai abandonar esse adolescente a Deus dará. A gente vai orientar esse adolescente no meio do caminho. Então, por exemplo, vamos aqui dar uma situação que vai acontecer, as festas agora. Carnaval, festas mais, né, cheias. Nessa fase, os adolescentes eles correm mais riscos, eles estão mais suscetíveis a riscos, como inserir a bebida,
como o uso de drogas, como o início da vida sexual. Então, isso a gente chama de fator de risco na adolescência. Qual é a orientação mais saudável nesse processo? Legal, vamos dizer para eles o quê? Que eles podem sair, existindo regras de horário, existindo regras até de comunicação, porque hoje essa comunicação é muito mais fácil, não só pelo telefone, mas pelas redes sociais, enfim. E a gente vai colocar um padrão para ele vai ter que responder esse processo. Então, vamos lá, ele não cumpriu com essas ordens, ele vai ter que ter uma punição. Quando você tira essa punição, eu não digo uma punição bater, espancar, uma punição de da próxima saída você não sai mais. Ou você está um mês de castigo de sair. Quando ele for fazer esse processo novamente de sair e socializar, ele vai entender que se ele não cumprir com essa regra, essa norma da casa, ele vai ter uma punição. E aí ele vai lembrar que existiram pensamentos, sentimentos e o comportamento dele não foi legal, porque ele acabou agindo de uma maneira não coerente como ele deveria. Então, pais, não tenham medo de orientar, não tenham medo de colocar regras. Regras são para ser seguidas, mas precisam ser dialogadas. O adolescente ele precisa ter espaço para sair da infância e encontrar um método para chegar até a vida adulta. E vocês são os responsáveis para introduzir para eles literalmente o que é acertar e errar no meio do caminho e que tá tudo bem. Tá tudo certo, desde que ele aprenda a lidar com as suas emoções. Bom, vamos lá. Eu sei que é muito difícil falar sobre adolescentes, né? E tenho certeza que vocês têm dúvidas aí de monte. Então comentem, né, as nossas redes sociais, entre em contato conosco, deixe seus comentários, compartilhe essas referências. Aqui a gente falou um pouco sobre a psicologia na adolescência e que em breve nós nos vemos para fazer mais um vídeo sobre esse tema, tá bom? Um grande beijo e até o próximo.